mundo e a luz que dissipa as trevas não estiver fazendo isso, a minha vida e a sua vida tem algum problema. Se as pessoas olharem para nós e não enxergar Jesus Cristo, não enxergar a luz de Jesus na minha vida e na sua vida, tem algum problema na nossa vida espiritual. Porque a palavra de Deus diz que uma lamparina acesa, ela não pode ficar debaixo de uma mesa. Ela não pode ficar escondida, ela tem que ficar sobre um monte. Sabe para quê? Para que todos possam conhecer Jesus Cristo através da sua vida. Tá? Aqui ela começou a ver a posição que se colocavam os servos do Senhor, os servos de Abraão. Ali ela viu a forma que eles se postavam, a forma que eles se assentavam, a forma que eles viviam. Ela falou: não, tá estranho. Eu tenho um país, eu sou rainha, eu não consigo colocar minha casa em uma organização dessa. Eu não tenho a sabedoria desse homem, eu não tenho esse alimento sobre a minha mesa, eu não estou conseguindo entender o que é que está acontecendo. E é assim que as pessoas têm que ver a sua vida. Ela tem que olhar e falar: eu não sei o que está acontecendo naquela vida, mas aquela vida ela está progredindo, aquela vida foi transformada, aquela vida tem uma luz diferente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados, após ela ver o assentar de seus servos e o estar de seus criados e as vestes deles, preste atenção que isso não é doutrina de igreja que eu estou pregando, não. Eu estou pregando a palavra de Deus. Preste atenção. Quando nós falamos de vestes, é delicado. Por que é delicado? Porque pessoas entendem que é doutrina. Eu não prego doutrina de homem, eu prego a palavra de Deus. Aquela rainha, ela observou as vestes dos servos. Agora preste atenção. Se nós não fizermos a diferença, para nada nós serviremos nesse mundo, a não ser para ser pisado. As vestes de uma mulher de Deus, ela tem que ser destacada. As vestes de um homem de Deus tem que ser destacado. Quantas vezes vocês andaram na rua sem conhecer Jesus Cristo e passou um homem de Deus e falou assim: meu Deus, aquele é homem de Deus, olha como que ele vai, de terno no sol, de gravata no sol, de calça no sol, mas Deus estava refrigerando aquela vida. Ei, Larabaço, Leandro canta, Laramanai. Ei, amados, nós temos que fazer a diferença e ser a diferença sobre a face dessa terra. Como um servo de Deus pode andar sem camisa? Como um servo de Deus pode andar de samba canção? Como um servo de Deus pode andar como o mundo anda? Ei, como uma serva de Deus pode andar de short curto? Como uma serva de Deus pode andar de mini saia? Como uma serva de Deus pode andar mostrando metade das partes íntimas? Como que vai ser diferenciado com o mundo? Ei, não é doutrina não, é palavra. Sabe por quê? A rainha de Sabá enxergou isso aí também. As vestes daqueles servos dele, as vestes deles chamou a atenção. Falou: aqueles homens são diferentes. Aqueles homens são diferentes. Eles sentam diferente, eles se alimentam diferente, eles se posicionam diferente e eles se vestem diferente. Presta atenção que Deus está falando nessa noite, porque é através do seu testemunho. Muitas pessoas hoje ela não tem o dom de pregar, ela não tem a vocação de pregar, mas ela tem a vocação de louvar. Ela vai ganhar almas louvando. Tem pessoas que não têm a vocação de pregar, ela não tem a vocação de louvar, mas ela tem a vocação de ensinar. Vai ganhar almas ensinando. Tem pessoas que não têm a vocação de pregar, não têm a vocação de louvar, não têm a vocação de ensinar, mas tem a vocação de ter um bom testemunho sobre a face dessa terra. Glória a Deus. E através do seu testemunho você vai ganhar almas. Porque a palavra de Deus diz: guardai o seu testemunho de todo o coração e buscai na palavra. Está escrito em Salmo 119, 2. Amados, eu sei que eu estudo, eu não estou aqui para me pregar algo para vocês, para eu pagar o preço pela vida de cada um de vocês. Eu não estou aqui para falar: fica da forma que está. Não que tenha alguém aqui que esteja
de uma forma errada. Não, quero que vocês entendam. Eu estou aqui para me pregar a palavra, aquilo que eu aprendi, aquilo que foi edificante na minha vida, aquilo que foi de grande valia. Eu estou aqui para ensinar e aprender com vocês também. Eu estou aqui para ensinar aquilo que me ensinaram para mim ter um caminho reto diante do céu. Porque eu não estou aqui atrás da tribuna para mim ganhar nome, ganhar fama, não. Eu estou atrás da tribuna para me pregar a verdade e a justiça. Eu estou atrás da tribuna porque eu quero ir para o céu. Eu tenho certeza que vocês estão dentro da igreja que também querem morar no céu. Eu não tenho dúvida disso. Só que precisa ser obediente, não é ao homem, é a palavra. Porque se vocês virem para a igreja de uma forma a qual não agrada a Deus, não vai ser o pastor. O pastor, ele tem a obrigação dele de colocar o coração dele sobre o gado para ver o estado de cada ovelha, tem? Mas ele vai falar. Ele vai exortar. Mas se você não mudar, você sabe quem vai pagar? Com Deus. Não é com o pastor. O pastor está fazendo o papel dele. A palavra de Deus diz que se ele ensinar o caminho a qual deve andar e a pessoa continuar no caminho errado, o sangue daquela pessoa está livre da mão dele. Então nós estamos aqui hoje para ensinar, porque tem pessoas que falam que é doutrina da igreja se vestir bem, se colocar na posição do Senhor. Não é doutrina do homem, não, é palavra de Deus. As vestes, nós temos que se colocar como Deus gosta. Quando nós se apresentamos a uma autoridade da terra, você vai de bermuda, de camiseta? Você vai de regata para você se apresentar na frente de um juiz, de um promotor, de um delegado, de um policial, que seja? Você vai bem arrumado. Agora, quando a gente vai se apresentar diante do Senhor, nós vamos se apresentar com qual veste? Se Deus, ele deu o melhor, ele deu o melhor dele para mim e por você, que é Jesus Cristo. Será que nós não conseguimos dar o melhor nosso para ele? Pelo menos nas nossas vestes, nas nossas atitudes, na nossa sinceridade, na nossa obediência? Amor. Irmãos, é difícil para mim pregar isso aqui. É fácil não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha, não tem coração duro. Ela entra e ela faz efeito. Porque a palavra de Deus, ela diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas faz o efeito a qual apraz. Amados, após a rainha ter visto as vestes, ela viu os copeiros. Agora eu quero, pega a igreja. Aqui foi a parte que mais me pegou. Ela observou os copeiros. Agora você sabe quem é os copeiros do Senhor? Os copeiros eram os contribuintes, eram as pessoas que ajudavam Salomão. Os copeiros eram aqueles que serviam o rei, era aquele que servia a casa. Sabe quem é os copeiros? Sou eu, é o obreiro, é o irmão. Esses eram os copeiros. E você sabe o que ela quis enxergar nos copeiros? Falha. Assim é o ser humano hoje, tá, pastor? Hoje o ser humano, ele quer encontrar falha no Senhor, falha na senhora, falha nos copeiros, que são os obreiros da casa do Senhor. Os obreiros da casa do Senhor tem que estar na posição a qual Deus agrada. Sabe por quê? Porque fora os obreiros tem os membros. Os membros se espelham em quem? Os membros se espelham nos obreiros, e os obreiros se espelham nos pastores, e os pastores se espelham no Senhor. Então Paulo, ele falou assim, imitai-vos a mim, assim como eu imitei a Jesus, e assim consecutivamente. Mas os obreiros não têm que ter somente testemunho dentro da casa do Senhor, não. Quando nós aceitamos uma unção sobre a nossa vida, quando nós aceitamos uma separação de Deus na nossa vida, nós sabemos que maior é a responsabilidade. Porque a palavra de Deus diz assim: buscai o episcopado, boa obra é. Mas aquele que alcança o episcopado, quanto mais é dado, mais é requerido. Então você pode ter a certeza que a cobrança de um membro, ela é menor que a cobrança de um obreiro. A cobrança de um obreiro é menor que a cobrança de um diácono. A cobrança de um diácono é menor que a cobrança de um presbítero. A cobrança de um presbítero é menor que a cobrança de um pastor. Nós sabemos que quanto mais alto o posto que você é colocado, mais responsabilidade Deus está dando nas suas mãos, e mais
cobrado você vai ser. Então aqui a rainha de Sabá agora, ela olha para os copeiros da casa do Senhor. Ela olha para os obreiros e ela fica inacreditada. Ela não consegue entender nada. Ela falou: eu não consegui achar falha na sabedoria, eu não consegui achar falha na comida, eu não consegui achar falha nas vestes, eu não consegui achar falha da forma que eles se sentavam, eu não consegui achar falha na forma que eles agiam. O que eu faço agora? Aí sobrou uma coisa para ela fazer. É o que Deus quer que cada um daqui faça. Sabe o que? A partir daquele momento que ela não encontrou falhas, o Espírito saiu dela. Sabe agora qual que era esse espírito? Era um espírito maligno que habitava nela para querer humilhar Salomão, para querer achar falha. Então aquelas pessoas que estão sendo usadas pelo mal lá fora para te apontar, o espírito que está nelas tem que sair através do seu testemunho, através da sua palavra, através da sua sabedoria, através do seu assentar, através da sua vida. Não precisa nem abrir a boca, porque o seu testemunho vai fazer com que aquela pessoa reconheça a Deus. É verdade, Deus. Amados, rainha de Sabá, quando ela observou que ela não tinha mais jeito, ela falou assim: não, esses deuses que eu sirvo, parei de servir. Sabe por quê? Porque agora eu encontrei um Deus maior. Porque a palavra de Deus diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Ela falou assim: agora eu reconheço que o Deus de Israel ama esse povo por ter te colocado sobre o trono. E Deus ama esse povo que está aqui porque colocou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Amados, só que agora chega a hora. A rainha de Sabá, ela foi tentar humilhar e foi humilhada. Ela veio exaltada e voltou humilhada. Quantas pessoas aqui que já foram humilhados? Pode levantar as mãos. Glória a Deus. Agora você pode ter a certeza que se você adquiriu aquilo que Deus falou até agora aqui no seu coração, essas pessoas que te humilharam, Deus vai humilhar e vai trazer para o caminho dele. Por quê? Porque Deus, ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se arrependa dos seus pecados. Só que Deus, ele vai primeiro amassar, porque aquele vaso está quebrado. Ele vai amassar, ele vai colocar lá embaixo, e agora ele começa a reformar aquele vaso, porque Deus é um oleiro. Deus, ele pega do monturo, Deus, ele pega do pó, e Deus, ele levanta para sentar na mesa com os príncipes. E aquela pessoa que te humilhou, ela vai ter que reconhecer Deus na sua vida, pedir perdão para você, e vai falar para você que ela conheceu Deus através do seu testemunho. Quando Jesus Cristo fala assim: quando tomares um tapa, dê a outra face. É difícil? É muito difícil. Sabe por quê? Porque a carne, ela milita contra o espírito todos os dias. O nosso espírito está forte, mas a nossa carne é fraca. Mas quando Deus, ele fala para você dar outra face, é para você mostrar o contrário. Porque a palavra de Deus diz assim: não pagai o mal com o mal, mas sim pague o mal com o bem. Sabe por quê? Porque você pagando o mal com o bem, você está sendo imagem e semelhança de Cristo na sua vida. Quando você paga o mal com o bem, a pessoa que te fez mal, sabe qual que é a cara dela? Ela fala: meu Deus, o próprio Espírito que habita em você vai lá nela. Fala: você vai ter que ir lá. Você vai ter que ir lá e você vai pedir perdão para o meu servo, porque senão eu não vou te deixar
sossegado. E enquanto ela não faz isso, a vida dela não anda. Enquanto ela não faz isso, ela não consegue dormir. Enquanto ela não faz isso, ela não se sente em paz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. E aqui, cada um daqui que tem um compromisso, porque Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Tá? Aquele que tem um compromisso com Deus, Deus fala para você: descansa, porque minha é a vingança, dê lugar à ira, mas não pequeis, porque minha é a vingança, eu a recompensarei. Isso é palavra de Deus. Isso é Bíblia, tá? Rainha de Sabá, quando ela observou tudo aquilo para Salomão, ela chegou em Salomão, ela falou: bendito é o Deus de Israel. E é isso que esse povo aí fora tem que falar para vocês: bendito é o Deus que você serve. Eita, larabaço e andecando. Bendito é o Deus que você serve, porque ama cada um de vocês. Sabe por quê? Porque eu tentei te humilhar. Sabe por quê? Porque eu tentei acabar com a sua vida. Sabe por quê? Porque eu tentei te derrubar. Sabe por quê? Porque eu tentei de todas as formas te destruir. Mas o seu Deus não deixou e mostrou que Ele é Deus na sua vida. Então, hoje, Deus está falando para vocês: preste atenção, guarda o seu testemunho, guarda a sua coroa, não deixe que ninguém roube aquilo que Deus deu para você, porque o que Deus deu para você é seu. Isso, o ladrão, ele só te rouba, ele só te mata, e ele só se destrói você se você der brecha para ele. Se você fechar a brecha, quem está guardado no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, nada vai acontecer contigo, porque isso é a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus e saber o que ela quer dizer para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus, ela é clara, a palavra ela já é revelada. Agora vai da sua oração, do seu joelho no chão, para saber o que Deus está querendo falar para você naquele versículo, naquele capítulo e naquele dia. Eu aprendi uma coisa sobre a face dessa terra: todos os dias nós temos uma palavra para viver. São 33 mil versículos e 800 na Bíblia Sagrada. São 1180 capítulos no livro. Você pode ter a certeza que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, mas todo dia da nossa vida nós vivemos uma palavra. Sabe por quê? Porque a palavra vive em nós. Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Então Cristo ele vive em nós. Cristo é a palavra. O Verbo se fez carne. Jesus Cristo ele veio à terra para ele mostrar para mim e para você o quanto nós valemos para Deus, o quanto nós somos importantes para Deus. Mas não acho que só nós que estamos aqui dentro dessa igreja temos o valor para Deus, não. Deus ele ama o pecador e abomina o pecado. Jesus Cristo ele falou que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, porque é os doentes que precisam de médico. Amados, muitas vezes pregar a palavra dentro de uma igreja não é fácil, não, mas é mais fácil do que você chegar numa biqueira de fumo, do que no centro da cidade, do que no meio do povão e falar para eles assim: Jesus te ama, tá? Você ainda está sobre a face dessa terra, a sua alma ainda não desceu no lugar da escuridão, porque Deus tem uma obra na sua vida, e isso é obrigação de cada um de nós, porque a palavra de Deus diz assim: ai de mim que não prego o evangelho. A palavra de Deus me ensinou isso.
E para você falar assim, mas eu não tenho vocação para pregar. Não precisa pregar, mas viva, que através de você vivendo, você vai trazer alma para Deus. Pode ficar tranquilo. E a nossa obrigação sobre a face dessa terra é popular o céu. Por isso nós não descemos da sepultura. Quando Jesus Cristo falou assim, vocês farão obras maiores que a minha. Não que nós vamos fazer muito mais milagres que Jesus, não. É porque Jesus Cristo, ele teve um tempo limitado sobre a face dessa terra. Ele viveu 3 anos somente sobre a face dessa terra com o ministério dele. Ele viveu somente em Jerusalém e na circunvizinhança de Jerusalém. Mas hoje você pode pegar um ônibus no Brasil inteiro e pregar a palavra. Hoje você pode ir para os Estados Unidos e pregar a palavra. Hoje tem países que não aceitam a palavra. Mas hoje você tem a internet, se você souber usar, que você prega a palavra lá no Japão. Então são essas obras maiores que nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque quanto tempo aqui tem pessoas que servem o Evangelho? Tem pessoas aqui que tem 10, 15, 20 anos servindo o Evangelho. E eu tenho certeza que muitas almas já ganhou. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida disso. Mas quanto mais alma para o céu, melhor é para você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, multidões de pecados são perdoados. A palavra de Deus diz que aquele que ganha alma, sábio ele é. E pode ter a certeza que toda obra que você fizer de coração puro sobre a face dessa terra, a sua recompensa está no céu. Amém. É do céu que vai vir sua recompensa. A palavra de Deus diz assim: miserável homem nós somos se aguardarmos do Senhor somente na terra. Mas também a palavra do Senhor diz assim: pereceríamos sem dúvida se não cresse que veremos os bens do Senhor na terra do vivente. A palavra de Deus diz que Ele jamais vai deixar que um justo mendigue um pão e nem sua descendência passe necessidade. A palavra do Senhor diz que aquele que é sincero e reto vai comer do melhor dessa terra. Isso aí são promessas do Senhor, não sabe? A palavra do Senhor diz que se a gente andar nos seus mandamentos, a bênção correrá ao nosso encontro. Nós não vamos precisar correr atrás da bênção. Muitas vezes nós entramos dentro de uma igreja querendo uma bênção, mas mal sabemos que nós temos o abençoador dentro de nós. Nós temos o abençoador toda hora ao nosso lado. Só que a palavra de Deus nos ensina: pedes e não recebes, porque pedes mal, pedes para gastar no seu próprio deleito. Salomão, ele pediu sabedoria. Você, o que está pedindo para Deus? Será que você está pedindo sabedoria para ajudar a popular o reino do céu? Está pedindo sabedoria para conduzir o povo de Deus? Está pedindo sabedoria para ajudar o seu irmão que está do lado na fraqueza? Está pedindo sabedoria para dar uma palavra para aquele irmão que está caído? Será que você está pedindo para Deus isso? Se tivesse, pode ter certeza que já recebeu. Em nome de Jesus. Tá? Aí, para me dar o término nessa palavra, porque eu tenho hora, graças a Deus, Deus está passando aquilo que tem que passar para a igreja. A palavra de Deus diz assim, bem-aventurados teus homens, bem-aventurado, feliz. Ela reconheceu, feliz é os homens que trabalham para você. Aquelas pessoas têm que falar, feliz é vocês que trabalham para Jesus. Feliz é vocês que estão nos caminhos certos. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os teus homens, bem-aventurado esses teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, nós começamos a ser sábios. Mas temer a Deus verdadeiramente. Muitas pessoas hoje falam assim: eu temo a Deus, mas vira as costas aqui, vai ali e peca, sabendo que aquilo é pecado. Você está temendo o quê? Quem que você está temendo? Será que verdadeiramente você está temendo a Deus? Temer a Deus, porque Deus, ele é bondoso, é misericordioso, mas ele é fogo consumidor. Com Deus não se zomba. A palavra de Deus diz: com Deus não se zomba. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então preste muita atenção no seu dia a dia diante de Deus. A palavra de Deus diz assim: